Amém, amados. A igreja pode se assentar. Obrigado pelas orações e que o Senhor continue nos abençoando e falando conosco aqui nessa manhã. Nessa manhã eu vou ter companhia aqui. Não estou sozinho. Amém, amados. Queridos, gostaria de, antes de ler o texto da palavra do Senhor com você, eu estava conversando recentemente numa reunião, há 3 semanas atrás, com os professores da nossa escola dominical, da classe de adultos e jovens. E semana passada vocês tiveram aqui uma aula sobre pregação, né? Acho que foi semana passada, né, que vocês tiveram aula sobre pregação. E eu lembro que quando nós nos reunimos para conversar sobre essa aula na reunião de professores, nós falamos ali sobre os 3 tipos de pregação que são citados naquele estudo, né? E a gente vê ali que você tem pregações missionárias, são pregações voltadas para aqueles que não conhecem Jesus, as pregações evangelísticas, né, que nós chamamos. Existe um outro tipo de pregação, que é o que nós chamamos de pregação didática. É aquele tipo de pregação que fala sobre coisas muito práticas do nosso dia a dia. Nós recentemente tivemos aqui uma pregação sobre o tempo, né? A maneira como nós administramos o nosso tempo, como que nós vivemos cada porção do nosso dia na presença do Senhor. E existe um outro tipo de pregação, que é a pregação que nós chamamos de doutrinária. Esse tipo de pregação trata sobre princípios de fé que nós não negociamos na nossa vida, porque são as bases que nos sustentam com saúde, com vida na presença do Senhor. Esse tipo de pregação, esse tipo de ministração é aquela que gera maturidade de uma maneira muito especial para nós. É aquele feijão com arroz, né, que nós precisamos nos alimentar ali para termos a saúde bem equilibrada, termos forças para continuar avançando. E nessa manhã eu gostaria de trazer uma palavra para nós que é uma mistura um pouco dessas 3 pregações, desses 3 tipos de pregação. E ela tem uma base muito importante para nós, e é o que a gente vai falar a partir de agora. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na 2ª carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, versículos 14 ao 17. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, eu quero fazer essa leitura com você. Se você não encontrar, acompanha com quem está do seu lado. O texto bíblico diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Leitura da palavra do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, tema da mensagem: a sabedoria dos conselhos de Deus. Tema da mensagem dessa manhã: a sabedoria dos conselhos de Deus. Quando nós lemos aqui esse texto, com essas orientações que Paulo escreve primeiramente para o jovem pastor Timóteo, e esse texto é um texto que também nos orienta nessa mesma direção. A palavra do Senhor é fonte inesgotável de sabedoria para a nossa caminhada. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de alimento para as nossas vidas. A palavra do Senhor é
a direção que nós temos para caminharmos segundo a vontade do Senhor. Uma igreja com palavra é uma igreja viva, saudável e frutífera. Uma igreja com palavra é uma igreja que não para. Uma vez eu ouvi uma frase de um pregador bastante conhecido, brasileiro, chamado Augusto Nicodemos. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que uma igreja que depende da música para existir, quando a música acabar, essa igreja também acaba. Uma igreja que depende de grandes eventos para existir, no dia em que os grandes eventos acabarem, essa igreja também acaba. Se a igreja depende de uma estrutura física maravilhosa para existir, no dia que essa estrutura acabar, a igreja também acaba. Mas a igreja que depende da palavra de Deus, esta nunca acabará, porque a palavra de Deus nunca passará. Nós não podemos abrir mão disso. Tudo no culto, na liturgia é importante. É maravilhoso adorar ao Senhor. É maravilhoso ter o ministério de louvor completo. É maravilhoso ter retiros. É maravilhoso ter eventos, festas, celebrações, momentos de comunhão. Mas nunca devemos nos esquecer que o que dá saúde a todas essas coisas é a palavra do Senhor sendo ministrada. É o que dá saúde para tudo na nossa vida. Nós, como discípulos de Jesus, não devemos abrir mão do nosso contato diário com a palavra do Senhor. Não devemos abrir mão disso. Nós estamos diariamente sendo bombardeados com uma série de informações, de conversas, de coisas que nós ouvimos, de coisas que nós somos influenciados, mas é a palavra do Senhor que vai nos manter de pé, equilibrados e não permitindo que a confusão se instale em nossa mente e em nosso coração. É a palavra do Senhor que não vai permitir que a gente caia no desespero. Quando a gente olha os noticiários, quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil e no mundo, se não tivermos uma fé consolidada, nós vamos cair no desespero. Porque parece que as coisas a cada dia que passa, caminha para uma direção que parece que não vai terminar bem. Parece que o ser humano perdeu o controle, que na verdade ele nunca teve das coisas. E a gente vai vendo tudo o que vai acontecendo. A gente vai vendo o que acontece no contexto do nosso bairro. A gente vai vendo o que acontece no contexto do estado, do país, do mundo inteiro. E é quando nós olhamos para a palavra que nós podemos respirar aliviados e declarar: nosso Deus não perdeu o controle, no final Ele vai redimir todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle das nossas vidas, o Senhor não perdeu o controle da minha vida e da sua vida, e é na palavra que nós encontramos a base para isso. É na palavra que eu encontro a base para ter certeza, Edgar, que quando eu ando por essas ruas, que quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou para a minha escola, quando eu volto para minha casa, quando eu estou dentro da minha casa, é pela palavra do Senhor que ela me garante: os anjos do Senhor se acampam ao redor do que o teme e os livre. É na palavra que a gente tira a fonte da nossa esperança, porque é uma coisa maravilhosa, e o Rogério falou isso aqui uma vez. Nosso Deus é um Deus que fala conosco. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é servir a um Deus, Adeilton, que se comunica. Deus escolheu falar conosco através da sua palavra. E não somente disso, Ele mesmo, a palavra se encarnou e viveu através da vida de Cristo Jesus. E em Jesus nós podemos ver a palavra vivida, a palavra em ação, a própria palavra do Senhor, a fonte, o próprio Deus em carne, como nós falamos na semana passada. Nós podemos ler a palavra e, olhando para a vida de Jesus, olhando para a vida do nosso Senhor, nós podemos ver como que é a palavra vivida na íntegra. Que coisa maravilhosa. Nós temos essa base, olhando para a palavra do Senhor, Márcio, que nós podemos declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
não é uma promessa de um político, não é a promessa de um filósofo, não é um ditado popular, não é algo que pode caducar ou algo que pode ser mentiroso. Na palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu posso confiar nisso. A palavra nos sustenta. E eu quero começar no primeiro ponto, destacando para você aqui o valor da palavra de Deus. Primeiro ponto da mensagem para nós essa manhã: o valor da palavra de Deus. Eu queria ter ministrado essa mensagem na semana passada, tinha tudo a ver com o estudo da semana passada, mas hoje eu compartilho com você, e a minha oração é que nós possamos sair daqui dessa manhã ainda mais apaixonados pela palavra do Senhor, ainda mais desejosos pela palavra para a nossa caminhada. E o texto bíblico vai dizer para nós aqui no versículo 14, que lemos no início, que diz assim: quanto a você pode levantar a sua mão assim, levanta a sua mão e declara assim: quanto a mim. Aí agora olha o que essa palavra diz então para você, para mim, para todos nós: permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, e o texto segue, que podem te tornar aí, meu irmão, minha irmã, sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa palavra é capaz de nos tornar sábios para a salvação. Qual é o valor das Escrituras para nós à luz desse texto? A primeira coisa é que ela nos torna sábios para a salvação. Ela nos torna sábios para aquilo que vai além do que esse mundo pode nos preparar para ser. E aí eu quero destacar uma questão aqui para você. Existem hoje muitos autores que escrevem livros maravilhosos que nos capacitam para ser um monte de coisa boa. Você pode entrar numa livraria e você vai encontrar ali um autor que vai te ensinar a ser um bom cozinheiro, né? Tem gente que já nasce com esse dom, né? A gente vai vendo aí as coisas que vocês fazem aí. Quinta-feira rolou um quibe aí, eu não vou entregar quem fez não, senão vai juntar todo mundo nessa pessoa no final do culto. Mas olha, tem gente que já nasce com um dom, né, Xande? É impressionante. Mas tem livros, tem autores que vão te ensinar a ser um bom cozinheiro, uma boa cozinheira. Você tem aí livros que vão te ensinar a ser um melhor administrador das suas finanças. Você tem livros que vão te ensinar aí a ser um melhor, sei lá, pensa aí numa profissão aí. Essa semana até brinquei lá na quinta-feira, eu tô meio ruim de exemplo, né? Mas você já entendeu aí o que eu tô querendo dizer. Muitos livros. Nós precisamos destacar isso aqui. Crer na palavra do Senhor não significa que não precisamos estudar para sermos profissionais melhores, para sermos homens e mulheres mais sábios para os ofícios terrenos, porque existe uma crença em muitas pessoas de que só a palavra ela é suficiente para absolutamente tudo. A palavra de Deus nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus. A palavra vai nos tornar sábios para transcender, ir além das coisas desse mundo, para ir além. Você que é um marinheiro, como o Rogério é, o marinheiro Popeye, o Rogério que é o marinheiro, o Rogério vai ser, pela palavra de Deus, um marinheiro abençoado. Ele é um bom marinheiro pelos cursos que ele faz lá dentro, mas pela palavra ele se torna um marinheiro abençoado. Você pode ser um motorista, você pode ser um mecânico, você pode ser um autônomo, e você será um profissional abençoado a partir do que a palavra de Deus gera em você. Porque você pode ser, vou pegar aqui o exemplo, o Xande trabalha dirigindo. O Xande pode ser um excelente motorista, que pega as pessoas num lugar e leva para o outro e a pessoa chega em segurança. É ser um bom motorista. Mas ele pode ser, além de um bom motorista, um motorista abençoado. Quando a pessoa entra no carro e ela sente que tem algo diferente ali, e o Xande fala alguma coisa para ela e a pessoa vira e fala: era tudo que eu precisava ouvir. Essa palavra tocou meu coração.
Ele é um bom motorista, mas agora ele é um bom motorista abençoado. O irmão Adeilton trabalha na portaria de um colégio, e ali ele pode ser um bom porteiro, se ele se atentar ao seu trabalho, se ele se capacitar para isso, mas ele pode ser um porteiro abençoado, se ele caminhar debaixo da palavra do Senhor. E aí a gente olha para todas as nossas profissões, para todos os trabalhos que nós fazemos, é possível trazer um tempero espiritual que traz poder para aquilo que nós fazemos. A palavra do Senhor nos torna sábios para a salvação, ela gera isso dentro de cada um de nós, ela nos dá saúde espiritual. Pela palavra do Senhor, nós somos trabalhados para termos uma fé que é saudável, uma fé que resiste às tribulações dessa vida, há uma fé que supera os medos da meninice, os medos da falta de conhecimento e de entendimento. Uma fé com palavra é uma fé madura, uma fé saudável. Tem gente que tem fé, mas uma fé enferma. Tem gente que tem fé, que declara: eu creio em Jesus, eu creio nesse Deus maravilhoso, mas a fé que a pessoa vive, Neuza, é uma fé enferma. A pessoa tem medo de passar em determinados lugares, porque ela tem medo de que aquilo traga algo ruim para a vida dela. Ela pensa que ela está vulnerável a tudo na vida dela. Só que quando nós temos uma fé saudável, quando nós vivemos uma vida santa, nós podemos declarar que nenhuma arma forjada pelo maligno é capaz de nos atingir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra traz uma fé saudável para nós, ela gera saúde, uma fé que chama a atenção das outras pessoas, e elas declaram: olha, é impressionante o que você vive, eu quero também. Você, como a gente falava aqui na quinta-feira, em tempos onde a gente vê até na palavra isso acontecendo, os fariseus apresentando um tipo de fé que afastava as pessoas, um tipo de fé que distanciava as pessoas de Deus. E aí, Vanizinha, em Jesus nós vemos um evangelho que traz as pessoas para perto do Senhor, uma fé saudável. Uma fé saudável, a Alessandra é capaz de dizer para o mundo aí fora: você venha como você está, porque o Senhor pode fazer a obra na sua vida. É pela palavra que nós vivemos uma fé equilibrada e saudável desse jeito. Além disso, a palavra do Senhor, ela é poderosa para nos transformar. A palavra de Deus é poderosa para mudar na nossa vida aquilo que nós até hoje não conseguimos mudar pela nossa própria força. Quantos pelo poder do Evangelho abandonaram práticas? Quantos pelo poder do Evangelho abandonaram costumes? Abandonaram, Rafael, tradições da família que gerava morte, e a palavra do Senhor transformou. E às vezes a pessoa não sabe nem descrever, Tatiane, o que aconteceu direito. Eu não sei como que isso aconteceu, mas eu comecei a caminhar com Jesus, a ler a palavra, e esse desejo ele foi sumindo na minha vida. Essa vontade de falar desse jeito, de agir desse jeito, de tratar as pessoas desse jeito, foi desaparecendo. Eu não sei o que aconteceu, mas nós sabemos, porque a palavra do Senhor, quando ela entra no nosso coração, ela é capaz de transformar lá dentro na fonte. Porque é o Senhor que trabalha ali. Às vezes as pessoas não entendem o porquê que nós valorizamos tanto isso. Às vezes as pessoas se questionam, às vezes as pessoas podem te procurar e perguntar: por quê? Por que você se dedica tanto a isso? E aí você pode declarar o que diz lá na carta de Paulo aos Romanos: eu creio no Evangelho, porque ele é o poder de Deus para libertar o pecador do seu pecado. Ele é o poder de Deus, e isso gera libertação para as nossas vidas. A gente olha também que Jesus, o próprio Senhor Jesus, enfatizou essa verdade que eu estou falando aqui agora. Você não precisa abrir, porque nós não temos tempo para ler todas as referências, mas em João capítulo 5, versículo 39, vai nos mostrar aqui que Jesus citava as Escrituras. O próprio Jesus, Samile, citava passagens das Escrituras quando ele falava com as pessoas. Em Lucas capítulo 24, versículo 27,
nós vemos que, além de citar, Jesus também pregava as Escrituras. Ele sentava ali, Berenice, com as pessoas e ensinava, ele pregava, ele expunha aquelas palavras. E era uma coisa tão maravilhosa, Ricardo, que os discípulos no caminho de Emaús ainda citam isso. Nós nos sentimos algo diferente enquanto ele expunha as Escrituras para nós, porque quando a palavra está sendo pregada, algo vai sendo gerado na vida da pessoa. E Jesus pregava também as Escrituras. Jesus declarou que a palavra de Deus jamais passará. Palavras de Jesus, Lucas 16, 17 e também capítulo 18, versículo 31. E uma outra coisa, Jesus confirmou o valor das doutrinas ensinadas nas Escrituras. Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5. A palavra de Deus é preciosa. A palavra de Deus é preciosa e essa mensagem é o tipo de mensagem que a gente tem que repetir vez por outra, Cristina, porque nós somos uma geração que tem um risco muito grande de ser a geração que mais acesso tem à palavra e que menos se entrega com intensidade para lê-la e deixá-la tocar as nossas vidas. Hoje é muito fácil você entrar na casa de uma pessoa e encontrar 3, 4 Bíblias lá guardadas. É muito fácil você encontrar exemplares das Escrituras baixados nos celulares, acesso a sites pelo computador, no tablet. Nós temos acesso às Escrituras e nós precisamos nos policiar nisso, quanto que nós temos nos dedicado a todas elas, porque elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Segundo ponto dessa mensagem, eu quero trazer agora orientações muito práticas para você. Eu apresentei aqui uma questão doutrinária, uma base para nós nesse texto. E agora eu quero o segundo ponto da mensagem, anote aí, dicas para a nossa prática diária. Eu quero trazer aqui 3 dicas para você, 3 orientações para você ler a sua Bíblia de uma maneira ainda melhor. Do seu contato com a palavra do Senhor ser ainda mais aprimorado. Você deve ter aí o seu modo de ler a palavra. Pastor, eu uso no cenáculo. Pastor, eu leio 5 capítulos por dia. Pastor, eu leio o Salmo 119 3 vezes por semana. Você tem aí o seu jeito de ler a palavra, mas eu quero trazer aqui 3 orientações muito práticas para você nessa manhã, para a nossa vida de busca na palavra do Senhor. Primeira orientação é muito simples: leia as Escrituras. Leia a palavra. De que forma? 4 coisinhas aí. Primeira delas, constantemente. Leia a palavra constantemente. Não permita um dia da sua vida sem pegar a palavra para ler. Pastor, ontem eu não consegui, eu vacilei. Leia hoje. Pastor, eu li hoje, glória a Deus, mas eu estou preocupado se amanhã eu vou conseguir. Deixa amanhã chegar primeiro. Quando chegar o amanhã você lê. Leia ela todos os dias. Leia constantemente uma porção das Escrituras. Uma outra coisa, leia cuidadosamente. Ler constantemente não é ler por ler, ali, pronto, acabou, vai funcionar agora, estou abençoado. Não, leia cuidadosamente. Leia cuidadosamente. Como assim, pastor? Anote o que você está aprendendo. Declare para você mesmo: eu aprendo nessa palavra que o Senhor quer tal coisa para a minha vida. Pastor, eu não tenho a prática de anotar. O que eu faço? Declara. Fecha a tua Bíblia quando você terminar de ler, feche seus olhos, levante uma mão e declare: Senhor, eu aprendo nesse texto tal lição para a minha vida, me ajude a viver em nome de Jesus. Leia cuidadosamente. A outra coisa, terceira, leia seriamente. Isso aqui é importante também. Leia seriamente. Como assim, pastor? Leia a palavra, ore a palavra e entenda: ela me chama a viver algo diferente. A palavra está me orientando a respeito de algo que eu não posso deixar passar. Eu não posso simplesmente me contentar em saber e deixar para lá. Leia com seriedade. Você está diante da palavra do Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo número 16, a palavra vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação
na justiça. Essa palavra é importante. E a última coisa sobre ler, leia frutiferamente. Frutífera é isso mesmo, frutiferamente. Eu até, quando eu escrevi, eu fui ver se essa palavra existia mesmo. Se não existe, agora a gente criou, Rogério. Leia frutiferamente. Como assim? Eu vou praticar essa palavra. Eu vou ler essa palavra, eu aprendi, eu vou praticar ela. Mas pastor, é difícil, eu vou começar. O Espírito Santo vai me ajudar, porque Ele ministrou essa palavra no meu coração. Então, primeira orientação, leia a palavra dessa forma. Segunda coisa sobre como melhorar aí o nosso contato com as Escrituras, medite nelas. Medite. O que é meditar na palavra do Senhor? Meditar, a gente até falava sobre isso quinta, né, Chile? Meditar é subir o monte, sentar lá, cruzar as pernas e ficar falando, não. Meditar nas Escrituras é se retirar para um lugar tranquilo. Pode ser dentro da tua casa, pode ser dentro do teu escritório. E ali naquele lugar tranquilo, já coloca um aviso para a turma: não me incomode, em nome de Jesus. Me deixa em paz aqui agora. Coloca uma plaquinha lá: estou meditando nas Escrituras, espera um pouco aí. E aí coloca lá: você não nasceu de 3 meses, você esperou 9 meses para nascer, deixa quieto aqui. Mas se retire por alguns minutos e silenciosamente, livre de toda distração, deixa aquela palavra martelar na tua mente um pouco. Pensa nela, pensa no que você aprendeu. A gente vive numa correria tão insana no nosso dia a dia. A gente agora faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, toma café trabalhando, e aquela correria que a gente falou semanas atrás. Medite nas Escrituras, separa tudo. Larga o WhatsApp, larga o Instagram, larga telefone de trabalho. Se você vai para um cômodo, deixa o celular no outro e medita nessas palavras. Pensa nela até ela marcar o teu coração. Dedique tempo de qualidade com a palavra do Senhor. Permita que aquele ensino te marque de uma maneira muito especial. Olha, deixa eu falar uma coisa antes de avançar aqui. E isso aqui é muito sério e importante para todos nós. Tem conquistas na nossa vida que já poderiam ter sido vividas se a gente não deixasse perder ensinamentos preciosos na nossa caminhada. Tem portas que não se abrem por responsabilidade nossa, porque nós recebemos uma palavra de confirmação de Deus, uma instrução preciosa de Deus, mas a gente está tão na correria que a gente deixou ela cair no esquecimento. Meditar na palavra é deixar que ela marque a nossa vida. Eu não vou deixar passar a oportunidade não, pastor. Se a palavra veio hoje e Deus está me orientando para fazer isso hoje, eu vou fazer agora. Pastor, eu vou viver isso. Não deixe perder na sua vida. E a terceira e última orientação é: ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Porque ouvir a palavra é importante. Eu leio ela sozinho, eu medito nela sozinho. Só que ouvir a palavra é permitir que ela ministre no teu coração e que você receba através da vida de alguém que se dedica a ministrar sobre a sua vida. Por que nós nos reunimos domingo para ouvir a palavra se a gente pode ler ela na nossa casa? Porque há um fato, amados: a palavra lida sozinho na nossa casa fala conosco de uma forma, o Senhor ministra no nosso coração de uma forma, mas quando nós ouvimos uma pregação, quando nós ouvimos alguém ministrando sobre a nossa vida, nós somos levados para um outro lugar de reflexão, nós somos levados para outros pontos que sozinho nós não chegaríamos. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu procuro viver isso na minha vida também, já que eu sou pastor sozinho aqui, né? Não tem nenhum outro pastor junto comigo, então eu ouço pregação em casa, eu coloco uma pregação para assistir, porque eu também preciso receber. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor também sendo ministrada, por isso que a pregação é importante também para a nossa vida. Então pegue essas dicas e coloque ela em prática na sua vida, em nome de Jesus. E a última coisa que eu quero destacar nessa mensagem, nessa manhã, terceiro e último ponto dessa mensagem: permaneça na palavra. Permaneça na palavra. E aí eu quero ler com você o versículo 14 de novo, que diz assim para nós: quanto a você, permaneça
naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Timóteo é orientado agora a continuar vivendo dessa maneira. Creia na palavra, se oriente por ela e permaneça nela. Não abra mão dela na sua vida em momento algum. Pastor, eu já conheço a Bíblia, não preciso ler mais. Precisa sim, enquanto estiver respirando nessa terra, nós precisamos aprender mais a palavra. Precisamos aprender mais de Deus, porque a nossa carne, ela é osso duro de roer, né? A nossa carne é casca grossa, resistente. Às vezes a gente pensa que está forte e de repente a nossa carne dá o berro e a gente percebe que a gente continua dependendo de Deus mesmo. A gente continua dependendo da palavra mortificar nossos impulsos pecaminosos, e a gente precisa constantemente perseverar na palavra do Senhor. E eu digo perseverar porque a perseverança nos mantém ativos nessa maratona. A vida com Deus, como a gente vê na palavra, ela é uma maratona, ela é uma corrida longa que nós estamos envolvidos. Não é 100 metros rasos, não é uma corrida de um curto período de tempo. Nós precisamos viver essa corrida a vida inteira. Nós precisamos viver essa estrada a vida inteira, e permanecer na palavra significa perseverar na palavra. Os problemas que pelas escrituras eu venci no passado, os que vierem depois eu vou vencer também pela palavra. Eu não vou precisar quebrar aquilo que eu tenho aprendido, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela vai se renovando sobre a nossa vida todos os dias. Nós precisamos permanecer. Permanência envolve foco, permanência envolve definir prioridades, permanência significa nós sermos bem enraizados, para não sermos levados por aí por todo o conselho que bate contra a nossa vida. Nós precisamos estar alicerçados nas Escrituras. E eu encerro aqui dizendo para você o que está no final do versículo número 14: sabendo de quem você o aprendeu. Quando nós lemos a palavra, eu creio nessa verdade. Se você crê também, eu vou pedir para você declarar um amém bem forte. Quando eu leio a palavra, eu creio que é o Senhor falando conosco. Você crê nisso, amém? O Senhor fala conosco. Uma vez eu ouvi uma frase muito engraçada, né, de um pastor que estava falando sobre pessoas que acham que Deus não fala com elas, né? E aí ele falou assim: quer que Deus fale com você? Leia a tua Bíblia, leia a palavra do Senhor. Você quer ouvir o Senhor falar audivelmente com você? Leia ela em voz alta, né? Que você vai ouvir ela também. Mas não podemos nos afastar da palavra do Senhor, precisamos perseverar. E eu digo isso aqui no final, amados, porque, mais uma vez, e recebamos todos essa palavra com amor, é algo que eu vou dizer aqui com muito amor e cuidado para todos nós. Nós não podemos nos permitir ser uma igreja sem palavra. Se tem uma coisa que a gente vê, eu acredito que isso tenha sido até falado na aula passada, que a gente vive tempos muito difíceis e até mesmo tristes para a vida de muitas igrejas locais. A gente ouve relatos de pessoas sobre como que a palavra não está sendo pregada em muitos ambientes, onde se fala sobre um monte de coisa, mas menos a palavra do Senhor. Tem uma coisa que eu não negocio enquanto eu estiver aqui, vocês vão ver isso, é a palavra sendo pregada aqui. É a palavra sendo pregada. Eu não vou ficar perdendo o teu tempo e o meu contando historinha aqui, fazendo você dar risada, ir embora para casa feliz ou triste, emocionado com coisa do meu coração. Enquanto eu estiver aqui, eu vou abrir a Bíblia e vou ler, porque eu creio que ela é poder de Deus, e ela dá saúde, amados, dá saúde. Às vezes a gente ouve pessoas falando coisas tristes como essa aqui, né? Ah, fazer isso não lota a igreja. Mas se for para lotar coisa, lotar ambiente, a gente faz qualquer outra coisa. Eu não estou aqui para lotar ambiente de qualquer maneira. Se for para lotar, que seja ao redor da palavra do Senhor, com Deus falando com a igreja. Agora a gente não pode abrir mão da palavra do Senhor. A gente não pode abrir mão. Os modismos, eles não dão saúde. Eles não dão saúde.
Então esse tempo é sempre precioso para nós. Não vamos abrir mão disso em nome de Jesus. Não permita que na sua vida também nada venha substituir a palavra do Senhor. Como eu falei, estude, leia, pode ler outros livros, leia, se aventure mesmo, sabe, no conhecimento, mas nunca abra mão da palavra de Deus, porque ela traz saúde espiritual e equilíbrio para a sua vida. Ela traz realmente aquilo que nós precisamos para não ficar pelo caminho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que nós possamos viver essa palavra todos os dias, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Vamos colocar de pé. Feche seus olhos. E nós vamos orar. Mas eu quero orar com você numa direção muito específica. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê mais intensidade na busca na palavra do Senhor. Que nós possamos querer mais da palavra. Que nós possamos querer nos alimentar mais. Pastor, eu tenho dificuldade com a Bíblia, pastor. Eu tenho dificuldade para entender, eu tenho dificuldade para ler todos os dias, eu tenho dificuldade. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora para, a partir desse ano, essa história mudar na sua vida. Pastor, eu leio a Bíblia tantos minutos por dia, eu leio tantos versículos por dia. Nós vamos orar para que a gente possa desejar mais a palavra em nome de Jesus, porque ela é vida para nós, ela é saúde para nós. Senhor Deus, muito obrigado por essa mensagem, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelos princípios que nós aprendemos nela. Nós vamos perseverar na palavra do Senhor. Nós cremos, Senhor, que há instruções para a nossa vida pessoal. Há instruções aqui também, Senhor, para a nossa família. Há instruções para sermos profissionais abençoados. Há instruções para lidarmos com o dinheiro de uma maneira que glorifique o Teu nome. Há instruções para lidarmos com as pessoas, para lidarmos com as pessoas que não gostam de nós, para lidar com aqueles que nos perseguem, para lidar, Senhor, com as batalhas espirituais. Não precisamos fugir da Bíblia para aprendermos tudo isso, para vivermos uma vida sábia para a salvação. Senhor, nós cremos que a Bíblia nos instrui porque ela nos revela o Teu caráter, Senhor. O Senhor se revelou através da palavra, o Senhor se deu a conhecer. Nós conhecemos a vida do nosso Senhor Jesus através dos evangelhos, e nós queremos Te conhecer cada dia mais, Senhor. Que a Tua palavra diz, o Senhor mesmo declarando: meu povo perece porque falta conhecimento. Senhor, que nós possamos buscar, respaldar a nossa vida pelas instruções da Tua palavra, que são eternas, ela não passa. Senhor, é maravilhoso como a Tua palavra levantou homens e mulheres abençoados há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, há 100 anos, há 20 anos, há 1 ano. Levanta hoje, porque a Tua palavra é poderosa, inspirada pelo Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos experimentar em nós também, e que nós possamos mostrar para o mundo tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, Senhor, a cada dia, a cada semana, em nome de Jesus. Grava essa palavra em nós. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.